Por mais de 5 décadas, meus pés descalços percorreram os assoalhos da Casa Grande. Aos 5 anos, eu, Zazi de Angola, já sabia o sabor amargo da escravidão. Fui ama, costureira, confidente da velha Sinhá, Dona Gertrudes. Ela, em seus delírios e noites de insônia, me confidenciou um segredo obscuro, uma mancha na linhagem Medeiros, que eles enterravam sob a terra e o orgulho. Mas quando a neta dela, a arrogante Cecília, ousou tocar o que me era mais sagrado, o segredo da Sinhá Velha se tornou a lâmina afiada da minha vingança. E foi com a própria podridão da família Medeiros que eu derrubei o futuro de sua neta, em uma justiça que demorou a chegar, mas que foi fatal. Mas antes de continuar, olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Bruno Henrique, narrador do Além da Escravidão. E hoje se prepare, porque você vai conhecer uma história antiga que vai mexer com seu coração. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. Prepare-se, porque a emoção começa agora. Você deve estar se perguntando o que levaria uma mulher de 62 anos, com a pele marcada pelo tempo e o corpo curvado pela servidão, a conceber um plano tão frio e devastador. Para entender a lâmina da minha vingança, é preciso compreender a profundidade da minha dor e o peso de uma vida inteira de opressão no engenho dos Medeiros, no interior de São Paulo. Cheguei aqui ainda criança, aos 5 anos de idade, uma menina assustada, arrancada de minha terra natal, Angola. Fui jogada em um mundo onde minha humanidade era negada, onde meu nome era apenas uma sombra entre as paredes sujas da senzala e os luxuosos cômodos da Casa Grande. Minha vida foi uma sucessão de serviços, dos balanços do berço dos filhos da Sinhá à linha e agulha na costura. Meus dias eram definidos pelas vontades dos Medeiros. Ao longo dos anos, tornei-me a sombra da matriarca, Dona Gertrudes. Em seus últimos anos, enquanto a mente dela escorregava para a névoa da demência, fui sua acompanhante, sua ouvinte involuntária. E foi em uma dessas noites sem sono, sob a luz bruxuleante de um candeeiro, em algum momento do ano de 1872, que ela, em um misto de lucidez e delírio, deixou escapar o segredo mais bem guardado da família Medeiros. Não era ouro escondido ou amores proibidos, mas algo muito mais podre. Uma doença hereditária, um transtorno mental grave, que se manifestava em surtos de paranoia e agressividade incontrolável nas mulheres de sua linhagem. Um mau agouro, que eles escondiam com unhas e dentes para preservar a imagem de pureza e o status social imaculado. Guardei aquele segredo não como um fardo, mas como uma semente adormecida, sem saber que um dia ela germinaria em um plano de vingança. Eu vi o mal se reproduzir geração após geração, mas nada, nenhuma das crueldades que testemunhei, nenhuma das dores que carreguei, se comparou àquela tarde infame. Era uma terça-feira, 23 de fevereiro de 1878, por volta das 3 da tarde. O ar estava pesado com a umidade pós-chuva, e o silêncio da Casa Grande foi rasgado por gritos que me perfuraram a alma. A gota d'água veio na forma da neta de Dona Gertrudes, Dona Cecília, uma sinhazinha de 20 anos, que era a personificação da futilidade e da crueldade. Meus olhos já cansados haviam visto Cecília crescer, e eu sabia que a arrogância nela era um traço tão forte quanto o sangue Medeiros. A raiva dela não era uma fúria passageira, mas um fogo lento e destrutivo. A causa de sua ira? Uma joia. Um pequeno pendente de sementes e miçangas que eu, com o pouco tempo livre que tinha nas noites de sábado, havia confeccionado para Florinda, minha neta de criação. Florinda, uma moça de apenas 15 anos, tinha cabelos longos e trançados, que eram sua maior beleza, a coroa de sua dignidade em um mundo que tentava roubá-la de tudo. Cecília, em um acesso de ciúme mesquinho por um objeto tão simples,
acusou Florinda de roubo. Não houve investigação. Não houve questionamento. Houve apenas a ordem brutal. Na frente de todos os escravizados, sob o sol causticante, Florinda foi arrastada para o tronco. Seus gritos ecoaram pela fazenda, enquanto o chicote rasgava sua pele. Eu estava lá, impotente, com o coração partido em 1000 pedaços, sentindo cada golpe como se fosse em minha própria carne. Mas a crueldade de Cecília não se satisfez com o sangue e a dor. Para humilhar Florinda de forma definitiva, para quebrar seu espírito de uma vez por todas, a sinhazinha, com um sorriso debochado, pegou uma tesoura e, com as próprias mãos, cortou os longos cabelos de minha neta. Meus olhos viram os fios negros e sedosos caírem no chão em cascata, como a esperança de Florinda. Vi o corpo da minha menina, antes tão vibrante, ficar desfigurado, com o espírito quebrado. Naquele instante, algo dentro de mim também se quebrou. A dor de Florinda acendeu em mim uma fúria silenciosa. Um fogo que, aos 62 anos, eu não sabia que ainda possuía. O segredo da sinhá velha, aquela mancha na linhagem Medeiros, deixou de ser um mero conhecimento e se tornou uma arma. Uma lâmina afiada, pronta para ser usada. O engenho dos Medeiros não era apenas um pedaço de terra banhado pelo sol paulista, mas um reino de terror velado pela opulência da Casa Grande. De fora, os campos de cana pareciam intermináveis, a opulência dos senhores incontestável. De dentro, porém, para nós, escravizados, era um inferno silencioso. Os Medeiros eram mestres na arte de sugar a vida de seus trabalhadores, não com gritos constantes, mas com uma crueldade fria e calculada. Seus feitores, homens de alma pequena e chicote pesado, eram apenas extensões de sua vontade. Lembro-me bem do feitor Bernardo, um homem de ombros largos e olhar vazio, que tinha prazer em escolher a vítima do dia, muitas vezes por motivos banais, como uma palha mal amarrada ou um olhar que ele considerava desafiador. A vida na senzala era uma constante luta pela sobrevivência. O sol nascia, e com ele a labuta começava. Nos campos de cana, sob o calor escaldante, os corpos se curvavam em um ritmo exaustivo, enquanto os gritos dos feitores e o estalar dos chicotes ditavam a melodia macabra de nossos dias. Nas cozinhas, lavanderias e nos próprios quartos da Casa Grande, a servidão era menos visível, mas não menos sufocante. Éramos máquinas, não pessoas. Nossos sentimentos eram ignorados, nossa dor celebrada como um espetáculo. Mas, mesmo diante de tanta desumanidade, nossa essência africana resistia. Nas noites de lua nova, quando os feitores dormiam o sono dos justos e os senhores se entregavam aos seus prazeres, nos reuníamos secretamente. Sussurrávamos histórias de nossa terra, cantávamos cantigas que guardavam a memória de nossos ancestrais. E era nessas horas que eu, Zazi, encontrava um refúgio. Minhas mãos, calejadas pelo trabalho, tinham outro propósito. Desde cedo, as mulheres mais velhas da senzala, aquelas que carregavam a sabedoria de gerações em seus olhos e em suas palavras, me ensinaram os segredos das ervas. Cada folha, cada raiz, cada flor tinha um poder. Ervas para acalmar a febre, para aliviar a dor do parto, para curar feridas que o chicote deixava. Eu me tornei a curandeira silenciosa do engenho, a confidente das dores e dos medos de meu povo. Em meio à escuridão da escravidão, esse conhecimento era uma luz, uma forma de resistência. Você deve estar se perguntando como alguém que ajudava a curar pôde planejar tal vingança. A verdade é que a cura física não podia mais aplacar a ferida da alma. E minha habilidade não se limitava às ervas. Aos poucos, vivendo na Casa Grande, observando os senhores e suas sinhás, eu aprendi a ler a mente humana. Aprendi a ver as rachaduras nas suas máscaras de poder, os medos escondidos sob a arrogância. Dona Gertrudes, em sua velhice e demência,
Tornou-se minha principal fonte de estudo. Seus delírios eram como janelas para os segredos mais profundos da família Medeiros, e o conhecimento da doença da mente se encaixava perfeitamente. Era uma ironia cruel. Enquanto a família Medeiros se esforçava para esconder sua pureza e status social, a doença que tentavam suprimir seria sua própria ruína. Essa dualidade entre a vida na senzala e a vida na casa grande me deu uma visão única. Eu era, ao mesmo tempo, parte do mundo dos oprimidos e uma observadora privilegiada do mundo dos opressores. Essa perspectiva me permitiu entender não apenas a crueldade, mas também as fraquezas da elite. Enquanto a sinhazinha Cecília crescia, eu via nela a semente da mesma doença que afligia sua avó, mas ainda adormecida. Via também a vaidade, a futilidade, a necessidade de aprovação social. Você deve achar que era impossível para uma escrava ter tal clareza. Mas a escravidão aguça os sentidos. A cada insulto, a cada chicotada, a cada olhar de desprezo, eu acumulava conhecimento, não de ódio cego, mas de uma inteligência fria e calculada. A minha vida era uma constante dança entre a servidão e a observação, entre a dor e a paciência. Cada dia era uma lição, cada humilhação, uma gravação. E foi essa vida, com suas perdas e seus pequenos triunfos, que me preparou para o momento em que a dor de Florinda se tornaria insuportável. Se você está sentindo a indignação crescendo no peito, imagine o que eu senti. Não se esqueça de compartilhar este vídeo para que mais pessoas conheçam a história de Zazie. O estalar do chicote na carne de Florinda foi mais do que um som. Foi um grito de guerra que rasgou o véu da minha resignação. Naquela terça-feira, 23 de fevereiro de 1878, enquanto os cabelos de minha neta caíam ao chão como folhas secas, algo em mim, Zazie, quebrou e se recompôs de uma forma irreversível. Os 62 anos de submissão, os mais de 50 anos de servidão no engenho dos Medeiros, tudo isso explodiu em uma fúria silenciosa, mas tão potente quanto a lava de um vulcão adormecido. Eu havia visto e suportado o suficiente. O ciclo de crueldade da família Medeiros não podia mais continuar. Naquela noite, enquanto Florinda gemia de dor na senzala, eu me sentei em meu catre de palha, as mãos trêmulas, mas a mente mais clara do que nunca. As palavras da sinhá velha, Dona Gertrudes, ressoavam em meus ouvidos como um tambor ancestral. A doença da mente, o mau agouro que persegue as mulheres Medeiros, um segredo que manteria nossa pureza. Era a podridão da família, escondida sob o verniz da riqueza e do nome. E foi naquele momento, sob a luz pálida da lua, que espreitava pela fresta da senzala, que a vítima deu lugar à vingadora. Eu não seria mais a escrava que cura, mas a que usa o veneno mais sutil, a própria verdade da linhagem Medeiros. Você deve estar pensando, como uma velha escrava poderia arquitetar algo assim? Mas a sabedoria não vem com a força dos braços, mas com a agudeza da mente. Minha vingança não seria com o chicote ou com o punhal, mas com a inteligência, com o conhecimento que acumulei em anos de observação silenciosa e de intimidade forçada com os segredos dos meus opressores. Meu plano não exigiria um exército de escravizados rebeldes, embora o espírito de rebelião vivesse em todos nós. Minha guerra seria travada na mente da sinhazinha Cecília, usando as armas que a própria família dela me entregou. Não houve um juramento formal em círculo de conspiradores, nem um grupo secreto se reunindo à luz das tochas. A minha conspiração era solitária, tecida na trama invisível do dia a dia da Casa Grande. Eu era a única arquiteta, a única executor. Mas, no silêncio do meu coração, eu sabia que estava agindo por todos, por Florinda, que jazia com o corpo marcado e a alma ferida, pelas incontáveis mulheres e homens chicoteados, humilhados, mortos.
por cada lágrima derramada sob o sol do engenho. Minha decisão era um pacto comigo mesma, com meus ancestrais e com o espírito de justiça que clama da terra. Nos dias que se seguiram à barbárie contra Florinda, meus olhos, antes cheios de tristeza contida, agora brilhavam com uma determinação fria. Observei Cecília com uma intensidade nunca antes empregada. Ela, a jovem sinhazinha de 20 anos, já demonstrava pequenos sinais da instabilidade herdada. Um acesso de raiva desproporcional por um bordado mal feito. Um riso histérico que durava tempo demais. Eu via as rachaduras na sua fachada de superioridade, a insegurança que se escondia sob a arrogância. E o destino, ou talvez os orixás, estava a meu favor. O grande evento que se aproximava era o baile de noivado de Dona Cecília, um evento crucial para a ascensão social da família Medeiros. A pressão para um casamento com um fidalgo rico era imensa, e eu sabia que o estresse e a ansiedade eram gatilhos poderosos para a manifestação da doença mental. Era a oportunidade perfeita. Minha habilidade com as ervas, antes usada para curar, seria agora a chave para desatar a loucura. Eu comecei a trabalhar em segredo, nas profundezas da cozinha, onde ninguém suspeitaria. Chás e infusões, aparentemente inocentes, seriam as ferramentas de minha vingança. Não eram venenos mortais, mas ervas que exacerbariam a paranoia e a ansiedade, que tornariam a mente de Cecília um terreno fértil para a semente da loucura. Você deve estar com a curiosidade à flor da pele, mas a paciência é uma virtude, tanto para o vingador quanto para quem ouve a história. Para não perder os próximos capítulos desta saga de vingança e justiça, curta este vídeo e comente Zazie de Angola, para que eu saiba que você está comigo nesta jornada. A decisão de transformar a dor de Florinda em fogo de vingança não foi um impulso. Não! Foi a culminação de uma vida inteira de observação, de silêncios eloquentes e de segredos guardados a 7 chaves. Depois daquela tarde brutal, quando os cabelos de minha neta de criação foram cortados e seu espírito esmagado, minha mente, antes um arquivo de memórias e tristezas, tornou-se um campo de batalha estratégico. Eu, Zazie de Angola, a velha escrava que todos viam como uma sombra discreta, comecei a tecer a teia que prenderia Dona Cecília em sua própria desgraça. Você deve estar achando que foi um ato impensado, um arroubo de raiva. Longe disso. Cada passo do meu plano foi calculado com a precisão de quem conhece o terreno inimigo melhor do que o próprio inimigo. E meu terreno era a Casa Grande, o lar dos Medeiros, um lugar onde cada fresta da madeira, cada sussurro nos corredores, cada rotina diária era conhecida por mim. Meu arsenal? Não eram facas ou venenos que tirariam a vida, mas a verdade oculta e a fragilidade da mente humana. Primeiro, veio a observação cirúrgica de Cecília. Nos dias seguintes ao castigo de Florinda, enquanto a sinhazinha desfilava sua vaidade e se preparava para o grande baile de noivado, um evento crucial para solidificar o nome dos Medeiros na alta sociedade de São Paulo. Eu a estudei como uma caçadora. Notei como a pressão social do casamento iminente a deixava inquieta. Pequenos tiques nervosos, acessos de irritação desproporcionais por um vestido amarrotado ou um penteado que não a agradava. Via os olhos dela, por vezes, fixarem-se em algo invisível, por instantes fugazes. Eram as primeiras rachaduras, os primeiros sussurros da doença da mente que Dona Gertrudes havia me confidenciado, a doença que espreitava nas sombras da linhagem Medeiros. Meu plano era duplo, uma sinfonia de manipulação que tocaria tanto o corpo quanto a mente de Cecília. Na cozinha, onde eu passava boa parte do dia, eu tinha acesso irrestrito a ervas e ingredientes. Longe dos olhos curiosos, comecei a coletar e preparar as ervas alteradoras. Não se tratavam de venenos que causariam uma morte rápida e que levantariam suspeitas.
Não. Minha vingança seria muito mais sutil e cruel. Escolhi ervas que, em doses específicas, não causariam mal físico, mas que amplificariam a ansiedade, a paranoia e a confusão mental. Ervas que, misturadas aos chás diários de Cecília, especialmente o seu chá de camomila, que ela tomava religiosamente antes de dormir para acalmar os nervos, lentamente abririam as portas da sua mente para a loucura. Eu preparava as infusões à noite, à luz de uma vela, com a paciência de quem costura um destino. Cada folha, cada raiz era macerada e combinada com um propósito. Às vezes, um toque de folhas de tília para aguçar a inquietação. Outras, uma pitada de flor da paixão para intensificar os sonhos e a confusão. O objetivo era criar um coquetel sutil que desorganizaria seus pensamentos, que faria sua mente escorregar para a paranoia sem que ela ou ninguém percebesse a intervenção externa. E todos os dias, com a naturalidade de quem serve há décadas, eu garantia que o chá de Cecília fosse especial. Mas as ervas eram apenas metade da equação. A outra metade era a guerra psicológica, uma batalha de sussurros e insinuações que corroeria a mente de Cecília por dentro. Eu conhecia a superstição da sinhazinha, a fé cega em presságios e profecias, e usei isso contra ela. Quando um vaso caía, eu murmurava: "Ah, sinhazinha, o mau agouro da sua linhagem, ele se manifesta em pequenos sinais antes de vir à tona com força total." Se ela reclamava de um pesadelo, eu, com um olhar de falsa compaixão, dizia: "Os sonhos são portais, minha filha." A loucura que persegue sua família busca uma brecha para se revelar. Aproveitava-me de qualquer evento, por mais trivial que fosse, para plantar a semente da dúvida em sua mente já fragilizada pelas ervas. Pequenas frases ambíguas, profecias sobre o destino inevitável da loucura que a perseguiria. Tudo isso era destilado em seus ouvidos de forma discreta, quase inaudível, mas com a precisão de um veneno lento. Cecília, com sua mente já em turvamento sutil, começava a ver padrões onde não havia, a acreditar em sinais que confirmavam seus medos mais profundos. O baile de noivado de Cecília com o fidalgo era a data perfeita, a peça central do meu plano. Um evento de tamanha importância social, com a pressão de ser impecável, de selar o futuro da família. Eu sabia que o estresse do dia, somado às ervas e às minhas manipulações, seria o catalisador que faria a doença mental latente de Cecília irromper em público, de forma espetacular e irreversível. A cena já se formava em minha mente. A sinhazinha, antes tão altiva, desnudada por sua própria herança podre, diante de toda a elite que tanto valorizava a pureza de sua linhagem. Você pode se perguntar se não senti remorso. Você pode achar que essa vingança foi cruel demais. Mas eu pergunto, qual a medida da crueldade de quem teve o futuro e o espírito da sua neta roubados? Qual a medida da justiça para quem viveu uma vida inteira de escravidão? Se esta história te prendeu e você admira a astúcia de Zazie, não se esqueça de ativar o sino e se inscrever no canal para não perder o desenrolar desta vingança. As semanas que se seguiram àquele terrível 23 de fevereiro de 1878 foram um tormento e uma bênção. Enquanto Florinda se recuperava lentamente na senzala, com as costas marcadas e os olhos vazios, eu, Zazie, transformava cada segundo de minha vida em um ato de vigilância e preparação. Meu coração batia no ritmo de um tambor lento, mas firme. Eu sabia que a pressa era inimiga da vingança e a paciência era minha arma mais afiada. Você deve imaginar que uma escrava velha como eu não teria como agir sem levantar suspeitas. Mas em 57 anos na Casa Grande, eu aprendi a me mover como uma sombra, a me tornar invisível aos olhos dos senhores e dos feitores.
Meu plano exigia essa invisibilidade. Todas as manhãs, antes que o sol sequer espreitasse no horizonte, quando o silêncio ainda envolvia o engenho, eu já estava de pé. No pequeno e abafado cubículo da cozinha, onde as escravas dormiam amontoadas, eu preparava minhas ervas especiais. Folhas secas, raízes moídas, flores colhidas em segredo nos recantos menos frequentados do vasto jardim da fazenda. Ninguém jamais suspeitaria que aquelas mãos calejadas de cozinheira e costureira estavam manipulando o destino de uma linhagem inteira. A cada dia, eu adicionava as infusões sutilmente ao chá de camomila de Dona Cecília, que era levado a ela por uma das moças mais jovens, sob minha supervisão. O objetivo não era derrubá-la de imediato, mas corroer sua mente aos poucos. Você deve estar curioso sobre as ervas, mas o segredo da mata é um juramento. O que posso dizer é que elas não matavam, mas abriam as comportas da mente para os delírios. A cada xícara que Cecília bebia, uma semente da loucura de sua avó era regada. Eu observava Cecília de perto, com a astúcia de uma jaguatirica. As mudanças eram graduais, quase imperceptíveis para os outros, mas gritantes para mim. No início, era apenas uma irritabilidade maior. Ela se queixava de dores de cabeça persistentes, de insônia. Deve ser o nervosismo do casamento, Zazie. Ela dizia com um suspiro impaciente em uma manhã de quarta-feira, no início de março de 1878, enquanto eu penteava seus longos cabelos. Eu apenas balançava a cabeça, murmurando: "O espírito da família é pesado, sinhazinha." Às vezes, ele sussurra nos ouvidos, traz maus presságios. Minhas profecias, ambíguas, continuavam a martelar em sua mente, preparando o terreno para o que viria. A tensão na Casa Grande aumentava à medida que o dia do baile de noivado se aproximava, marcado para o sábado, 27 de março de 1878. A agitação dos preparativos era febril. Costureiras trabalhavam dia e noite nos vestidos, a prata era polida até brilhar. Os cozinheiros preparavam banquetes. Em meio a todo esse caos controlado, Cecília se tornava cada vez mais instável. Em uma quinta-feira, 18 de março, por volta das 4 da tarde, via discutir furiosamente com a costureira sobre a cor de uma fita, seu rosto contorcido de raiva. Ela chegou a atirar uma tesoura na parede, um ato de fúria que fez todos se encolherem. "Ela está tão nervosa", justificou a mãe, Dona Aurora, para as outras senhoras, ignorando o brilho selvagem nos olhos da filha. Houve momentos em que meu coração quase parou. Uma manhã, o feitor Bernardo, sempre desconfiado, entrou na cozinha sem aviso enquanto eu fervia minhas ervas. Ele farejou o ar. "Que cheiro estranho é esse, Zazie? Não me diga que está fazendo mandingas." Meus olhos encontraram os dele, e com a voz mais calma que pude reunir, respondi: "Apenas um chá para a tosse de Florinda, senhor feitor. O tempo úmido não faz bem a ela." Ele me olhou por um longo instante, um olhar que parecia tentar penetrar minha alma. Mas a fumaça das ervas e minha aparente serenidade o convenceram. Ele deu de ombros e saiu, mas o suor frio escorria pelas minhas costas. O medo da descoberta era uma companheira constante, mas a imagem de Florinda, desfigurada e quebrada, era mais forte do que qualquer temor. Você deve sentir o ar rarefeito, a tensão que se acumulava. Cada dia que passava, Cecília ficava mais paranoica. Ela reclamava de vozes, de sombras nas paredes, de intrigas que, segundo ela, estavam sendo tramadas contra ela pelos outros escravizados. Seus pesadelos se tornaram mais vívidos e perturbadores. Eu ouço minha avó rindo de mim nos sonhos, Zazie. Ela me confidenciou uma noite de terça-feira, 23 de março, por volta da meia-noite, em um dos seus acessos de insônia. Ela diz que a loucura vem me buscar. Eu apenas a ouvia, sem responder, deixando que as sementes que eu plantava
germinassem em sua mente perturbada. A casa grande se enchia de convidados ilustres nos dias que antecederam o baile. O movimento era intenso e Cecília mal conseguia disfarçar sua crescente agitação. Eu via seus olhos revirando, suas mãos tremendo, seu sorriso se transformando em uma careta de vez em quando. A cortina da sanidade estava se desfiando, ponto a ponto. Na sexta-feira, 26 de março de 1878, a véspera do grande dia, preparei a última e mais potente infusão. Cecília a bebeu como sempre, reclamando de uma forte dor de cabeça. Seus olhos tinham um brilho febril. A noite da vingança chegou. Se você chegou até aqui, é porque compartilha da sede por justiça. Não se esqueça de clicar no botão de curtir e deixar seu comentário. O que você acha que vai acontecer agora? O ar estava denso na grande sala de baile da Casa Grande. Era sábado, 27 de março de 1878, e a noite brilhava com o esplendor falso da elite escravocrata paulista. Cristais pendiam do teto, reluzindo à luz das centenas de velas, e o perfume das flores exóticas misturava-se ao cheiro de cera e de suor contido. Os convidados, fidalgos e sinhás com suas joias e tecidos finos, movimentavam-se em uma dança de hipocrisia e conveniência social. Mas para mim, Zazie, que observava da cozinha, os olhos postos na porta principal, aquela era a noite do acerto de contas. A noite em que a justiça, forjada na dor e no segredo, finalmente seria servida. Você pode imaginar o luxo, o glamour, mas eu via apenas a podridão por baixo do verniz. Em meio à agitação dos preparativos finais, meu coração batia firme, sem a menor hesitação. A última e mais potente infusão das ervas alteradoras, colhidas e preparadas com anos de sabedoria e semanas de meticulosidade, estava pronta. Eu sabia que a pressão do noivado, a presença de toda aquela sociedade, atuaria como o catalisador perfeito. A hora da verdade de Dona Cecília havia chegado. Minha oportunidade veio por volta das 9 da noite. Dona Cecília, já pálida e com um brilho febril nos olhos, pediu a uma das moças que a servia para trazer seu chá para acalmar os nervos. A sinhazinha, que já se sentia tonta e inquieta devido às doses diárias que eu ministrava, ansiava pelo alívio. A moça veio à cozinha, e fui eu, Zazie, com a naturalidade de quem cumpre uma rotina, que preparei a xícara fumegante. As mãos, que uma vez curaram e embalaram, agora desferiam o golpe final. Misturei a infusão potente, garantindo que o chá fosse especial, o suficiente para desencadear o que viria. Entreguei a xícara, meus olhos encontrando os dela por um instante. Cecília sorveu o líquido quente, um suspiro de cansaço escapando de seus lábios. Ela não fazia ideia de que estava bebendo a própria ruína. A música começou a preencher o salão principal. Era a valsa de abertura, o momento solene em que Cecília, de braços dados com seu noivo, o jovem fidalgo Dom Pedro de Albuquerque, se apresentaria como a futura matriarca de uma família distinta. Observei de uma fresta da porta da cozinha, meu coração em uma batida forte e contida. O vestido de seda de Cecília brilhava, mas seus olhos, seus olhos pareciam carregar um terror silencioso. Os efeitos das ervas e de minhas manipulações psicológicas estavam a ponto de explodir. A valsa avançava e o sorriso forçado de Cecília começava a vacilar. Seus movimentos se tornavam descoordenados, seus passos hesitantes. Pude ver o noivo lançar-lhe um olhar preocupado. Foi então que, por volta das 10h30 da noite, no meio do salão, sob os olhos de toda a alta sociedade paulista, a sanidade de Dona Cecília se estilhaçou. De repente, ela parou de dançar. O sorriso sumiu, substituído por uma careta de pânico. Seus olhos esbugalharam-se, fixos em um ponto invisível no ar. Um murmúrio de espanto percorreu o salão. Cecília começou a tremer, seus lábios se movendo em silêncio. E então, os gritos.
altíssimos, estridentes, rompendo a melodia da valsa. Eles estão me observando, estão conspirando contra mim. O mau agouro, Zazi, me disse. A loucura veio me buscar. Dom Pedro, o noivo, tentou segurá-la, mas Cecília o atacou com uma força selvagem, arranhando seu rosto e empurrando-o para longe. Com as mãos trêmulas, mas ágeis, ela começou a rasgar o próprio vestido de seda, as rendas e os tecidos finos cedendo com um som dilacerante. Ela não era mais a sinhazinha elegante, mas uma fera enlouquecida, gritando sobre vozes em sua cabeça, sobre sombras que a perseguiam, sobre os segredos imundos da família Medeiros. Vocês todos são podres, mentiram, minha avó me contou, a loucura nos consome. O baile se transformou em pandemônio. Os convidados, chocados, recuavam. Sussurros de loucura, maldição e o segredo dos Medeiros se espalhavam como fogo. Os pais de Cecília, Dona Aurora e o senhor Medeiros corriam para ela, seus rostos contorcidos de horror e vergonha. Tentaram contê-la, mas ela lutava, revelando a todos, de forma espetacular e irreversível, a mancha que a família Medeiros havia se esforçado tanto para esconder por gerações. Eu, Zazi, da minha fresta na porta da cozinha, vi tudo. Vi o pânico nos olhos da alta sociedade, o desespero nos rostos dos Medeiros. Vi o futuro de Dona Cecília se desmantelar em um grito. Seu noivado, claro, foi desfeito imediatamente. Sua reputação, sua chance de ascensão social, tudo destruído em um único e catártico surto psicótico. Era a vingança mais cruel e mais poética de todas. A sinhazinha pagou o preço da crueldade de sua linhagem, destruída pela própria herança que sua família tentou esconder. E o fez na frente de todos, em sua noite de glória. A justiça tardou, mas, como foi fatal. Se você sentiu o arrepio da vingança, se a imagem da sinhazinha caindo na loucura te deu uma satisfação sombria, então você entendeu a força da justiça de Zazi. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder o que aconteceu depois desse momento explosivo. O pandemônio que irrompeu no salão da Casa Grande, naquele sábado, 27 de março de 1878, por volta das 10h40 da noite, não foi um incêndio que queimou canaviais, nem um levante de escravizados com facões e tochas. Não. Foi um fogo muito mais insidioso, que queimou reputações e reduziu a cinzas o orgulho de uma família inteira. A loucura de Dona Cecília, exposta em toda a sua crueza diante dos olhos da sociedade paulista, foi um golpe que o clã Medeiros jamais se recuperaria. Você deve imaginar o caos, gritos de horror, sussurros de vergonha e o choro histérico de Dona Cecília ecoando pelas paredes, rasgando a música e o murmúrio dos convidados. O fidalgo Dom Pedro de Albuquerque, com o rosto ensanguentado pelos arranhões da noiva, fugiu do salão como se o próprio diabo o perseguisse, seu noivado rompido em questão de minutos. Os Medeiros, antes tão altivos, pareciam ter envelhecido décadas em um instante. O patriarca, senhor Medeiros, tentava conter a filha, mas ela lutava com uma força descomunal. As palavras da avó, Dona Gertrudes, brotando de seus lábios em uma torrente de delírios sobre conspirações e podridão familiar. Eu sei de tudo. A maldição, a loucura. A cena era a materialização do horror mais profundo de qualquer família de bem daquela época. A exposição pública de uma mancha em sua linhagem, a revelação de que a pureza e a sanidade que tanto prezavam eram uma fachada. A vergonha era palpável, mais densa do que qualquer fumaça de incêndio. Por volta da meia-noite, já na madrugada de domingo, 28 de março, os poucos convidados que não haviam fugido apressadamente foram gentilmente, mas firmemente, convidados a se retirar. A Casa Grande, antes palco de uma festa grandiosa, tornou-se um sepulcro de silêncio e desespero.
Dona Cecília foi, como era o destino de tantas outras mulheres de sua linhagem antes dela, confinada. Não à prisão, não à forca, mas a um sanatório familiar isolado, um lugar de paredes brancas e janelas gradeadas, onde os loucos eram guardados para que a honra da família não fosse ainda mais maculada. Eu, Zazi, vi os portões do engenho se abrindo na manhã seguinte, uma segunda-feira, 29 de março de 1878, para que a carruagem lacrada levasse a Sinhazinha para seu novo e permanente lar. Naquele momento, observando de uma fresta da senzala, eu senti uma satisfação gélida. Não era a alegria do sangue, mas a quietude da justiça alcançada. O futuro de Dona Cecília, a herdeira arrogante, estava arruinado. Ela se tornou a manifestação viva do segredo que sua família tanto tentou esconder. A punição, para ela, era a pior de todas. A perda da mente e da liberdade social que tanto valorizava. A repercussão do incidente no baile foi um tsunami na sociedade escravocrata. A notícia se espalhou como pólvora, de engenho em engenho, de fazenda em fazenda. Os medeiros eram a comidilha dos salões, o exemplo do que acontecia quando uma família escondia seus defeitos. A reputação de pureza e sanidade que tanto lhes custou construir desmoronou em uma única noite. Ninguém mais via neles a nobreza que se auto-atribuíam, mas a imagem de uma linhagem marcada pela loucura. Os boatos sobre a doença da mente que afligia as mulheres medeiros, antes sussurrados em segredo, agora eram falados abertamente, com um tom de escárnio e superioridade. Os outros fazendeiros, os vizinhos e amigos dos medeiros, reagiram com uma mistura de pânico e alívio. Pânico, porque a exposição pública da loucura de Cecília abria uma fresta no véu de hipocrisia que envolvia a elite. Quem mais tinha segredos? Quem mais escondia doenças, amores proibidos, crimes? O temor de que seus próprios podres viessem à tona aumentou. Mas também houve um alívio perverso. A queda dos medeiros significava a ascensão de outros, a reordenação de um tabuleiro onde a imagem era tudo. Para nós, escravizados do engenho dos medeiros, a mudança foi sutil, mas profunda. O terror diário não cessou, mas o ar da Casa Grande mudou. O desespero dos senhores era palpável. O chicote ainda estalava nos campos, mas a arrogância cega dos medeiros havia sido abalada. Eles, que se consideravam deuses, haviam sido desnudados em sua fragilidade mais humana. Vi os olhos de Florinda, ainda marcados pela dor, mas agora com um brilho de compreensão, de uma justiça que ela não entendia completamente, mas que sentia em sua alma. Eu, Zazi, continuei minha vida na Casa Grande, uma sombra discreta, aparentemente inofensiva. Ninguém jamais suspeitou de minha participação. A vingança foi perfeita em sua execução, sem rastros, sem culpados. Dona Cecília pagou com o que lhe era mais precioso, sua sanidade e sua posição social. E a família Medeiros, por um breve momento, sentiu o sabor amargo da impotência, da vulnerabilidade, algo que eles impunham a nós todos os dias. Você deve achar que esta é a parte mais cruel da história. Mas lembre-se, a crueldade nasceu da opressão. Se você está chocado com a forma como a justiça foi servida, não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado de nossas próximas histórias de resistência. O silêncio que se seguiu ao caos do baile, nas semanas e meses após o 27 de março de 1878, foi mais eloquente do que qualquer grito. A história da queda de Dona Cecília, da revelação da loucura dos medeiros, não foi apenas um escândalo passageiro. Foi um abalo sísmico nas fundações da elite escravocrata, uma rachadura no edifício de sua suposta superioridade. Para os medeiros, o impacto foi devastador. Sua linhagem, antes vista como símbolo de pureza e poder, agora carregava a marca da doença da mente.
Seus casamentos, seus negócios, sua posição social foram irremediavelmente comprometidos. O nome Medeiros, que antes evocava respeito e temor, agora era sussurrado com pena e escárnio. Eles foram despidos de sua aura de invulnerabilidade, expostos em sua fragilidade mais íntima. O medo que antes impunham, agora os consumia. O medo de serem julgados, de serem vistos como inferiores, de terem seus próprios segredos revelados. A Casa Grande, que antes pulsava com a vida e a arrogância, tornou-se um lugar de sombras, de sussurros de tristeza e de uma vergonha que nunca mais se apagaria. Mas para nós, os oprimidos, o legado de Zazie de Angola foi outro. Não houve revolução imediata, não houve libertação em massa naquele momento, mas uma semente de esperança foi plantada. A história da sinhazinha que enlouqueceu na frente de todos, por uma maldição que a atingiu em sua própria celebração, espalhou-se pela senzala como um boato, depois como uma lenda. Era a prova de que os deuses brancos não eram invencíveis, que suas fraquezas eram reais, que sua podridão, uma hora ou outra, viria à tona. Eu, Zazie, continuei minha vida discreta, aparentemente inalterada, tecendo e cozinhando na Casa Grande. Ninguém jamais soube da minha mão na desgraça de Cecília, e essa foi a minha maior vitória. A justiça que eu busquei não era para mim, mas para Florinda, para todas as Florindas que tiveram seus corpos e suas almas quebradas. E, mais do que isso, era uma justiça para o nosso povo, uma mensagem silenciosa de que a resistência pode vir de onde menos se espera, das mãos mais improváveis, da mente mais astuta. O medo que a loucura de Cecília plantou nos opressores foi um lembrete de sua própria mortalidade, de que a soberba antecede a queda. E a esperança que deu aos oprimidos foi um sopro de ar fresco em um mundo sufocante. A história de Zazie de Angola se tornou um murmúrio de coragem nas noites da senzala, um lembrete de que a inteligência pode ser mais poderosa do que o chicote e que a vingança pode ser um ato de profunda justiça. Nossa história oficial muitas vezes silencia essas vozes, apaga esses feitos, mas nós estamos aqui para resgatá-las. A dor do povo escravo foi imensurável, e as formas de resistência foram tão variadas quanto as estrelas no céu. A história de Zazie é um testemunho da força, da resiliência e da astúcia de mulheres e homens que se recusaram a ser apenas vítimas. Ela é a prova de que a justiça, mesmo que tardia, pode ser implacável e poética. Comente a palavra coragem se a história de Zazie te inspirou a buscar justiça, mesmo nas situações mais adversas. Queremos saber o que você achou dessa incrível história de resistência e superação. A história de Zazie de Angola é apenas uma das muitas que foram silenciadas pelo tempo, mas que merecem ser contadas e lembradas. Se você se emocionou com essa narrativa de resistência e astúcia, não deixe de explorar os outros vídeos do nosso canal. Temos um acervo rico de histórias de heróis e heroínas esquecidos que, com sua coragem e inteligência, desafiaram a opressão e buscaram a justiça em um mundo injusto. Clique nos links que aparecerão na tela e continue sua jornada conosco, desvendando os segredos de um passado que moldou quem somos hoje.